Oi, gente! Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que andou acontecendo na minha vida essa semana. Foi uma semana, assim, muito de conversar com Deus, então eu conversei muito com Deus sobre os meus planos, os meus sonhos. E Deus, ele começou a falar comigo de uma forma muito rápida, né? Eu não esperava que fosse tão rápido, mas aconteceu. E depois do que aconteceu na minha vida, ele também ficou falando comigo sobre exercer muito a nossa fé, né? Então, eu estava falando com o Senhor, entreguei os meus planos, entreguei os meus sonhos a Ele, e a meta de um dos planos era que eu chegasse a 500 inscritos no meu canal. E aí, gente, eu entreguei pra Deus e tudo mais, né? E aí eu falei assim pra mim mesma, com certeza tudo isso vai acontecer daqui 1 mês, daqui 2 meses. Tá muito longe de acontecer, né? Até porque eu não sou nenhuma influenciadora, nem nada do tipo. Porém, se for da vontade de Deus, se for do plano de Deus, as coisas vão chegar até as pessoas vão se aproximar mais de Deus também. Então, gente, eu olhei e falei assim, quer saber? Eu tava assim, sabe, muito determinada nesse dia. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer uma foto de comemoração aos 500 inscritos. Só que eu não tinha os 500 inscritos, gente. Eu não tinha. Então não fazia nem sentido eu fazer esse tipo de foto, né? E aí, quem olhava vai dizer, meu, que doida, né, fazer isso. E aí, gente, eu fui fazer a foto, fiz a foto dos 500 inscritos, sem nem ter os 500 inscritos ainda. Fiz a minha foto, deixei guardado e falei para Deus, Senhor, se for da tua vontade, vai acontecer, eu vou postar essa foto, né, em agradecimento. E enfim, eu tava muito animada nesse dia que eu fiz a foto. Aí, gente, eu deixei lá guardada, tudo certinho. E aí, em menos de um dia, gente, as pessoas começaram a aparecer no canal. E, gente, foi assim um negócio de tipo, tomé, sabe? Eu só acredito vendo, porque foi muito rápido. A minha ficha não tava caindo ainda. A minha ficha tava assim, sabe? Quando você olha e fala, não tá acontecendo isso? Isso não é verdade? Gente, por mais que seja pouco para algumas pessoas, existia uma meta com o Senhor, existia uma conversa com Deus para que, né? Pode parecer pouco para você, pode parecer, né? Mas eu e Deus sabemos o quão difícil foi chegar até essas pessoas, se encontrar com essas pessoas. Eu não estou há 1 ano tentando isso, são muitos anos, sabe? Muitos anos caindo, levantando, sabe? Muitos anos de muita luta com essas coisas sobre o canal. Então, não foi assim do dia pra noite, sabe? Realmente, eu tive que conversar muito com o Senhor até que a vontade dele viesse a acontecer, né? Então, gente, quando aconteceu, eu falei, gente, eu tô sem acreditar ainda, sabe? Então, o Senhor começou a falar comigo depois desse acontecimento sobre exercer a nossa fé. Por que que eu falo isso? Porque, gente, eu fiz um ato de fé com relação à minha foto. Eu não tinha os 500 inscritos e fui lá e fiz a foto sem ter os 500 inscritos. E aí, quem olha falando, doida, né? Por que tá fazendo isso? Pra que fazer isso se nem tem? Gente, é assim que Deus quer que nós façamos. É assim que Deus quer que nós trabalhemos a nossa fé, né? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, que se tem certeza, né? Isso tá lá em Hebreus. Então sempre lembre disso, sabe? Sempre olhe para você e diga: eu hoje quero fazer esse ato, sabe? Talvez você não tenha ainda um relacionamento que você tanto quer, ou um casamento, ou até mesmo filhos, ou até mesmo uma casa, tanto que você sonha. Enfim, sabe? Olhe e fale, eu quero declarar hoje, sabe? Pegue algo que represente isso, algo que você talvez queira viver quando acontecer esse sonho, quando acontecer essa sua realização, seja material, seja espiritual, seja emocional. Então, sabe? Faça isso. Hoje eu quero te incentivar a fazer isso, porque comigo aconteceu, sabe? Eu queria tanto, tanto no meu coração. Deus sabe o quanto eu queria fazer essa foto, deixar tudo legal assim pra mim, sabe? Pra minha comemoração, porque por mais pequeno que seja, pra mim é uma conquista. É uma conquista por estar realizando a vontade de Deus, por estar conhecendo pessoas que gostam de se aproximar de Deus, que querem estar perto de Deus.
Então foi uma conquista pra mim, por mais que para as outras pessoas possa ser pequeno, pra mim é muito importante. Assim como para você talvez seja outro tipo de situação que seja importante, mas obviamente que a gente não tem que desmerecer as situações, porque cada uma carrega uma história, cada uma tem um tempo, né? Então, gente, eu te incentivo a você trabalhar a sua fé, sabe? Se você não acreditava, comece a acreditar, porque realmente dá certo, sabe? Realmente Deus, ele cuida nos mínimos detalhes daquilo que a gente tanto deseja, sabe? E ele não ia deixar você colocar no seu coração ou fazer algo se não fosse do querer dele também, sabe? Se não fosse do desejo do coração de Deus. Deus não deixa nascer na gente uma vontade ou um desejo tão grande, tão importante, que ele não possa realizar na nossa vida, sabe? Então, se você tem esse sonho de realizar alguma coisa, eu quero um casamento, eu quero ter uma família, eu quero ter um sonho de viajar, sabe? Coloque isso em prática na sua fé, sabe? Faça alguma coisa que quando você olhar, você tá realizando esse sonho, esse desejo, você diga, olha, tá aqui, é desse jeito que eu quero fazer, desse jeito que eu quero estar quando eu realizar esse sonho. É isso aqui que eu quero usar quando eu realizar o meu sonho. É isso daqui que eu quero fazer, entende? Então, são coisas pequenas para algumas pessoas, pode parecer, mas para quem sonha, para quem deseja essas coisas, é importante, sabe? Então, não desista, sabe? Não desista de exercer a sua fé, não desista de colocá-la em prática, porque para Deus isso é muito, muito importante. Deus se agrada, Deus se alegra de nós trabalharmos a nossa fé. E quão bonito não é, né? Quão bonito não é nós exercermos a nossa fé de formas diferentes, seja em oração, seja em realizações, né? Por isso, acredite, sabe? Pode parecer para algumas pessoas que é chamar atenção, que é não ter o que fazer, que é marketing e etc. Porém, é aquilo que Deus nos ensina, né? Deus nos ensina a praticar nossa fé, tá? Então, que você possa realizar os seus sonhos, que você possa continuar estando perto de Deus, que você possa estar olhando para o Senhor Jesus, que eu tenho certeza que Ele jamais vai deixar de realizar os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que você tanto tem no seu coração, se você estiver perto dele, se você estiver fazendo o que agrada ao Senhor, se você estiver buscando a Ele. Todos os sonhos vão se realizar, né? Mas agora, se você não quer estar perto do Senhor, aí já vai ficar mais difícil. Já é difícil ao lado de Deus, já é difícil caminhar com o Senhor. Quão difícil não é estarmos longe dele, né? Se já é difícil com ele, sem ele é 2 vezes pior ou até 10 vezes pior, né? Então, que esse vídeo sirva para te incentivar, para você olhar para frente, para você olhar para o Senhor cada vez mais, tá bom? Um beijo e fique com Deus.